Estamos recebendo a doutora Damares Alves, ela que é advogada, educadora, assessora da Frente Parlamentar da Família no Senado Federal e militante de diversos movimentos sociais aqui no Brasil. Doutora Damares, um prazer recebê-la aqui no programa. Uma alegria, Kari, estar com você, uma alegria. Doutora Damares, vamos começar falando sobre o objetivo da sua vinda a Campina Grande, que foi alertar pais, líderes, educadores quanto a alguns riscos que as nossas crianças estão correndo. Na sua opinião, quais os problemas mais graves que têm ocorrido hoje aqui no Brasil em relação à violação dos direitos da criança e do adolescente? A infância nunca correu tanto risco como nos dias de hoje. As crianças estão sob risco e a maior violação é uma doutrinação ideológica em sala de aula. As crianças estão sob uma doutrinação ideológica. São várias ideologias sendo implantadas em sala de aula. A que a gente mais questiona e que nós estamos combatendo é a tal da ideologia de gênero. Sim. E as pessoas estão confusas. O que é essa história de ideologia de gênero? É uma situação grave, é um tema que merece uma atenção muito especial dos pais. É tão sério, tão grave, que recentemente o Conselho Nacional de Pediatria dos Estados Unidos publicou uma resolução proibindo se falar de ideologia de gênero para crianças americanas, porque perceberam que causou um dano muito grande às crianças americanas. O que é isso? Deixa eu explicar, porque eu preciso explicar, porque estão dizendo que é mentira nossa. Estão dizendo que ideologia de gênero é igualdade entre homem e mulher. Mentira. Lutar por direitos entre homens e mulheres é sonho de todos nós e nós somos a favor. Nós entendemos que mulher e homem têm que ter o mesmo salário, igualdade de direitos, isso a gente luta por isso também. E a igreja evangélica, todos nós concordamos com isso. Mas ideologia de gênero é o seguinte: eles dizem que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Nós nascemos um ser e a gente escolhe o que nós queremos ser. Se nós escolhemos ser, depois que a gente nasce, a gente escolhe ser homem, mulher, homossexual, lésbica, travesti, transgênero, pansexual, cissexual, e aí escolhe 70 identidades. Hoje no Brasil tem 70 identidades para escolher. Puxa, isso é muito complicado. Você dizer para um menino, uma criança na escola, e é para falar isso a partir de 3 anos. Você não é menino. Você nasce e você escolhe o que você quer ser. É muito complicado você dizer hoje para uma criança de 3 anos que ele tem 70 identidades para escolher. É muito complexo e os pais não estão entendendo a confusão que está sendo feita na cabeça das crianças. Por exemplo, o que é pansexual? Pansexual é a pessoa que se apaixona por tudo e por todos. É a pessoa que se relaciona com tudo e com todos. E estão falando isso em sala de aula para crianças de 5, 3 anos de idade. Deixa eu dar um exemplo. Quem é o pansexual mais famoso no Brasil? É aquele cantor de rock chamado Serguei. É um cantor famoso, já idoso. Ele se apaixonou por uma árvore e se relacionou por muito tempo com uma árvore. Como eu vou dizer para uma criança de 3 anos que ela pode se relacionar, inclusive sexualmente, com uma árvore? É muito complicado dizer isso para a criança. Então, a ideologia de gênero é isso. Você pode ser um homem, um homossexual, uma lésbica, um pansexual, um transexual, transgênero. Você pode ser o que você quiser. E essa ideologia está sendo pregada, já ensinada nas salas de aula? Em sala de aula no Brasil. Então, tudo que nós estamos querendo dizer é o seguinte: vamos parar com isso, vamos deixar as coisas acontecer naturalmente, porque se nós identificarmos em sala de aula um menino que seja homossexual, vamos lidar isso de uma forma natural. Vamos trabalhar isso de uma forma natural, o combate ao preconceito de uma forma natural. Dá para a gente trabalhar o combate ao preconceito de uma forma natural. Por exemplo, eu tive na adolescência colegas que eram homossexuais e os professores trabalharam isso de uma forma muito natural quando eu era adolescente. Mas por que eu tenho que falar para uma criança de 3 anos hoje que existe o pansexual e que a criança não é menino? Ele tem que escolher o que ele quer ser. Então, está se instaurando no Brasil uma grande confusão.
Então, se o menino não tem uma identidade e ele tem a vida inteira para escolher, essa criança vai crescer confusa. E é aí que os pediatras americanos alertaram o mundo. Fizemos a experiência nos Estados Unidos e não deu certo. O que aconteceu? Crianças estão se suicidando. E esse é o nosso grande alerta. As crianças ficam confusas e partem para uma depressão que leva ao suicídio. Na sua opinião, como pode se resolver isso? Qual o papel dos pais nesse momento? O papel dos pais é o seguinte: dizer para a escola: não quero que fale de identidade de gênero para o meu filho. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Ensine o meu filho a ler, a escrever, matemática, história. Deixe o meu filho viver a infância livre. Por que doutrinar? Por que esse patrulhamento ideológico? A escola virou um campo de patrulhamento ideológico. Deixa a criança ser criança, deixa a criança brincar. Outra coisa, a aula de educação sexual. Eu tive aula de educação sexual a partir do 5º ano. Hoje querem dar aula de educação sexual a partir de 3 anos nas escolas. Deixa as crianças em paz. É isso que nós queremos falar. Deixem as crianças em paz. Vamos voltar a ter uma escola de qualidade. Aí fica essa briga ideológica. Enquanto briga, o que aconteceu com a educação brasileira? 32% das crianças estão chegando no 4º ano sem saber ler, sem saber escrever. Estamos perdendo na qualidade. Eu quero uma escola que busque qualidade. Eu quero uma escola que forme cientistas. Eu quero uma escola que forme grandes escritores, grandes educadores, grandes pensadores. Mas não, estamos perdendo tanto tempo brigando com a tal da ideologia de gênero, com a tal da educação sexual, que os outros temas estão sendo negligenciados no Brasil. Que outros grandes problemas você identifica na educação brasileira? A falta de qualidade e de preparo dos professores, né? Os professores não estão tendo preparo devido, as universidades diminuíram muito na qualidade e vejo que a falta de valorização do educador. Eu sonho com um país em que o educador tenha o melhor e o maior salário do Brasil. Não porque eu seja educadora, é porque o educador precisa ser valorizado. Infelizmente, o Brasil, saiu um relatório recente, é o campeão mundial de agressão de professores. Uma nação que machuca o educador é uma nação destinada ao fracasso. Essa é uma nação que agride educadores. E isso nós vamos ter que encarar. Porque há 50 anos atrás, nós íamos para a escola e nós levávamos flor para a professora. Os pais que estão me ouvindo, vocês lembram o nome da primeira professora? Nós amávamos os nossos professores. Eu me lembro que quando chegava as férias, a gente sentia saudade da professora. Havia um respeito, Sentíamos saudade da escola, a gente tinha vontade de ir para a escola. A escola era um lugar gostoso de se frequentar. O que virou a escola hoje? Campo de guerra? A escola virou um ringue? A escola virou um lugar de briga, de confusão? Então, nós estamos dizendo o seguinte: nós vamos ter que resgatar essa escola, nós vamos ter que resgatar esse espaço que era um espaço agradável e o respeito e a valorização do professor. Como o nosso país é oficialmente um Estado laico, existe toda uma polêmica em torno do ensino religioso em escolas públicas. O que verdadeiramente tem acontecido dentro das salas de aula pelo Brasil afora? Absurdo. O Estado é laico e a gente tem que realmente ter uma educação laica. O ensino religioso, ele é facultativo para o aluno, mas a escola é obrigada a ter o ensino religioso. Então, o aluno não é obrigado a ter aula de religião. Então, o aluno vai se quiser aula de religião. Mas o que nós estamos vendo no Brasil é que está havendo uma confusão com um tema que é a cultura afro. Nós temos uma lei recente, de 2008, que é obrigatório o ensino da cultura afro. E o que está acontecendo é que estão confundindo cultura afro com religião afro. Nós estamos encontrando livros que não estão ensinando cultura afro, estão ensinando religião afro. Então, os livros de história estão trazendo a religião afro e não a cultura afro, o que é, inclusive, um desfavor ao movimento negro. Quando eu falo de cultura afro, eu tenho que ensinar tudo sobre a África, o movimento negro, a luta dos negros, a formação da sociedade, o papel do negro. Negro não é só orixás. Então, o que está passando? Que negro é só a religião afro. Não é.
O negro tem um papel importante na formação deste povo, mas os livros estão trazendo apenas a religião afro. Isso é muito ruim, porque as crianças estão tendo contato com a religião afro em nome de cultura afro. E em contrapartida, é proibido se falar de cristianismo, Exato. de Aí não Deus. se pode falar de Bíblia, não se pode falar de Jeová, não se pode falar de Deus, porque o Estado é afro. Mas se fala laico, né? Mas se fala de todos os orixás e as crianças estão aprendendo o nome de orixás em nome de cultura afro. Isso não é cultura, isso é religião afro. Doutora Damares, você faz parte, é militante de diversos movimentos sociais, como eu disse no início, e um desses movimentos é o Brasil Sem Aborto. Sem aborto. Quais os dados mais recentes acerca do aborto no Brasil? Olha, estão tentando legalizar o aborto no Brasil em todas as situações. Porque o Brasil hoje, o aborto em 3 situações não é criminalizado. Quando a mulher é estuprada e ela engravida no estupro, ela pode abortar, que ela não é criminalizada. A mulher, quando corre risco de vida, se ela estiver grávida, especialmente gravidez ectópica, por exemplo, a gravidez nas trompas, ela pode abortar, ela não é criminalizada. E também a mulher grávida de bebê com anencefalia, ela pode abortar. Nesses 3 casos é considerado aborto legal, ela pode abortar. Mas querem liberar o aborto em todas as situações no Brasil. Então nós temos 2 projetos, um na Câmara e um no Senado para liberar o aborto. Uma das propostas que tramita, que está lá na Câmara, se aprovada como está, vai permitir o aborto até 9º mês de gestação no Brasil. Nos Estados Unidos já é permitido o aborto até um dia antes do parto. A mulher com 9 meses de gravidez, nos Estados Unidos já pode abortar. E isso a gente não pode permitir no Brasil. E no Brasil mente-se para poder liberar o aborto. Por exemplo, o movimento pró-aborto diz que no Brasil 1 milhão de mulheres morrem por ano por causa de aborto. É mentira! Mentira! Veja só, no Brasil morre por ano 197 mil pessoas por câncer. E todos nós conhecemos alguém que morreu de câncer. Eu pergunto, quantas mulheres você conheceu o ano passado que morreu de aborto? Você não conhece? A gente não conhece. Sabe por quê? Porque o ano passado, em todo o Brasil, morreram 69 mulheres por curetagem. É muito, mas a maioria dessas mulheres, inclusive, foi aborto espontâneo. Mulheres que tiveram gravidez nas trompas, não sabiam, abortaram e não sabiam e abortaram, tiveram infecção. Então, elas inventam números que é saúde pública, que tem milhões de mulheres morrendo por causa de aborto. Manipulam números, dados, estatística para liberar o aborto no Brasil. Não existe milhões de mulheres morrendo por causa do aborto. Então, não é saúde pública. Isso é mentira. Então, nós temos que dizer que aborto não é solução para nenhum problema. O que nós precisamos no Brasil? Políticas públicas de planejamento familiar. É isso que nós precisamos no Brasil, e não aborto. E com relação ao aborto, eu preciso dar um recado. Fala-se no aborto para a mulher dizendo o seguinte: aborte, você não quer ser mãe? Está grávida, não quer ser mãe, aborte. O corpo é seu, você é livre. Mentira. Se a mulher está grávida, ela já é mãe. O aborto não vai impedir que a mulher seja mãe. O aborto simplesmente vai transformar ela na mãe de um filho morto. Porque a mulher, quando engravida, ela já é mãe, não fala isso para ela. A mulher é mãe na hora que fecunda. O aborto não impede que nenhuma mulher seja mãe. O aborto a transforma na mãe de um filho morto. Há muitos anos a senhora já tem militado, né, em defesa da vida, da família. Como foi que surgiu esse interesse? O que a levou a se engajar nessa causa? A minha luta é em defesa da infância. Então, todo o meu trabalho começou com a defesa da infância. E tudo começou porque eu fiz da minha dor a minha luta. Eu fiz da minha dor a minha bandeira. Eu sou sobrevivente da pedofilia. Aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente abusada dentro da minha casa. E aqui vai um recado. Mais de 68% dos casos de abuso é com pessoas muito próximas, é com pessoas, inclusive, muito próximas da casa. E eu fui abusada por uma pessoa muito próxima da família dentro de casa. E foi muito ruim. E foram 2 anos quase seguidos de abuso e machucou muito o meu corpo, mas não foi só meu corpo que foi machucado. Quem abusou de mim enterrou meus sonhos. Tentou enterrar meu futuro, tentou enterrar minha vida. E foi muito ruim e eu tentei me matar aos 10 anos. E no dia que eu estava para morrer, no dia que eu supostamente iria me suicidar,
eu tive um encontro especial com Jesus aos 10 anos. E eu estava em cima de um pé de goiaba. E eu conto essa história que eu estava em cima de um pé de goiaba e eu ia morrer. Eu estava com veneno na mão. Porque a menina que foi abusada, ela quer morrer. Para que viver? Corpo machucado. E no meu caso, quando ele abusou de mim, eu já era evangélica. Ele abusou de mim aos 6 anos e eu já tinha aceitado Jesus e eu ia para o céu. E quando ele abusou de mim, ele disse que eu era culpada, que eu tinha seduzido ele. Então eu me senti culpada do abuso. Eu achei que eu era pecadora e que eu não ia mais para o céu. Não merecia. E olha o que ele fez comigo, ele tirou de mim o céu. Ele não tinha esse direito de machucar o meu corpo. E além disso, tirar de mim a esperança de ir para o céu. E foram 2 anos de tristeza, porque além do corpo machucado, a tristeza que eu achava que eu não ia mais para o céu. E no dia que eu quis morrer, eu estava com veneno na mão e eu estava em cima do pé de goiaba chorando para morrer. E eu li debaixo do pé de goiaba. Acredite se quiser, eu tive uma visão de Jesus. E eu não morri. E eu me lembro que Jesus subiu no pé de goiaba. E lá no pé de goiaba ele deu um abraço que ninguém na igreja me deu, que a minha família não me deu. E eu desci do pé de goiaba diferente. E se alguém estiver aqui assistindo, eu sei que tem muita gente ainda em cima do pé de goiaba, porque esse é um país que machuca a criança. Você sabia que no Brasil, 1 a cada 3 meninas é abusada? A minha geração foi muito abusada. Há muitas mulheres que talvez estejam me assistindo do outro lado, que passaram pelo que eu passei. Essa é uma nação que abusa de criança. E eu sei que pode ter muitas mulheres que ainda estejam no pé de goiaba, como eu estive. Jesus sobe em pé de goiaba. Amém. Era o que eu ia dizer. A solução, né, para curar esses traumas e essas feridas. E como cristãos nós sabemos que é Cristo. Jesus cura dores. E quando eu desci daquele pé de goiaba, feliz porque eu vi Jesus, eu tive um encontro revelador de Jesus. O Senhor falou comigo no pé de goiaba. Eu desci com um compromisso. Nenhuma criança mais seria machucada perto de mim. E aos 12 anos já estava em sala de aula. E dos 12 anos a minha vida foi infância, e hoje eu faço parte de um movimento nacional em defesa da infância. Então, todos os aspectos que diz respeito à infância, aborto, abuso, pedofilia, trabalho infantil, todos os aspectos, eu tenho trabalhado. E aí eu acabo chegando na educação, na pedofilia, no infanticídio indígena, na criança cigana. Eu trabalho com a infância de uma forma geral. Essa é uma nação que machuca a criança. E nós estamos nos levantando em defesa da infância. Como a igreja pode agir para mudar esses dados, mudar essa situação? A igreja tem que fazer o que tem que ser feito. Quando Jesus Cristo se encontrou com Pedro, depois da ressurreição, Pedro negou Jesus 3 vezes, ok? E Jesus se encontra com Pedro, e Pedro estava com vergonha de se encontrar com o Senhor. E o Senhor perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Jesus Cristo olhou para Pedro e disse, então apacenta os meus cordeiros. E a igreja lê a Bíblia e não percebe que primeiro Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, depois Jesus disse, apacenta minhas ovelhas e depois ovelhas. Primeiro Jesus disse cordeiro, cordeiro é filhote de ovelha. Então a primeira coisa que Jesus disse para Pedro foi cordeiro, portanto criança. A primeira missão da igreja é criança. A igreja vai ter que fazer uma revisão, parar com tudo. Show gospel, festa, templos suntuosos, não é isso. Primeiro criança, depois ovelha, mas primeiro cordeiro, primeiro criança. Doutora Damares, muito obrigada pela entrevista, é um privilégio tê-la aqui. É uma alegria. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as famílias que nos assistem nesse momento. A minha mensagem é o seguinte, abraça seu filho, atenção redobrada, olha nos olhos do seu filho, nos olhos da sua criança. Atenção com a escola. Abra a mochila da escola do seu filho. Folheie o caderno da sua criança. Em interior de São Paulo, um pai abriu o caderno da filha, 12 anos. Sabe qual foi a tarefa de português que a professora passou? Uma redação. E para fazer a redação, a menina ia ter que dar um beijinho em 3 meninos na boca, um selinho. E um selinho em 3 meninas, para ela sentir descrever na redação o que ela sentiu. Isso não é tarefa de casa. Comece a acompanhar a escola, converse com o professor, que você não quer que o professor confunda o seu filho. Vamos combater o preconceito sem confundir as crianças.
Vamos ajudar a escola a superar tudo isso também. Atenção redobrada, acompanhamento. E por último, o único lugar seguro nesse país para a criança ainda é a igreja. Que Deus abençoe vocês.